Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dr. Juarez de Souza, especialista na área de farmacologia e doutor em patologia e doenças tropicais. E como profissional da saúde, nós estamos aqui para falar de um problema, uma pandemia mundial que é relacionada ao coronavírus. Eu sei que tem muita informação, tem muita coisa rolando na internet, tem muita coisa na mídia, as programações de TV mudaram. Hoje é dia 19 de março e nós estamos vivendo realmente esse ciclo da pandemia. Contaminação cada vez crescendo mais, o número de pacientes no Brasil crescendo mais em termos de contaminação pelo coronavírus. E eu relutei bastante em fazer vídeos voltados à infecção ou à contaminação relacionada a esse novo vírus. Por que eu relutei? Porque eu sei que tem muita informação, tem muita coisa rolando aí, muita gente falando sobre isso, quer dizer, é uma mobilização mundial, né, sobre essa nova infecção, sobre o coronavírus especificamente. E normalmente a gente foca muito no nosso canal aqui falando sobre a terapêutica, sobre o tratamento, sobre dúvidas relacionadas à parte clínica da terapêutica e, claro, com muita informação técnica e baseada em conhecimento científico. Então a gente precisa realmente ter essas informações com conceito científico. Por isso que eu relutei, eu estava esperando informações reais, onde a gente possa buscar artigos que são científicos, que possam me dar embasamento clínico, técnico para poder falar sobre isso. Mas surgiram algumas dúvidas, as pessoas encaminham essas dúvidas para a gente e a gente está aqui para ajudar e para auxiliar nesse processo. O vídeo de hoje a gente vai abordar sobre uma dúvida que surgiu, sobre algumas pessoas que enviaram a pergunta para a gente falando que viram muitas vezes na internet sobre o uso de inibidores da ECA, sobre o uso de captopril, sobre o uso de enalapril, sobre o uso desses medicamentos e também da família dos inibidores de receptores de angiotensina, né? São os BRAs, que na verdade é a família da losartana, candesartana, valsartana e outros fármacos, e eles viram algumas informações falando que esses fármacos podem trazer complicações para os pacientes que utilizam ele em relação à infecção do coronavírus, quer dizer, que esses fármacos poderiam potencializar o quadro clínico, causando agravamento do quadro clínico de pacientes que foram contaminados, que estão desenvolvendo a infecção no coronavírus. Eu vou abordar esse fato especificamente, vou mostrar como é que funciona esse mecanismo, mas a gente precisa lembrar sempre que a gente precisa buscar informações técnicas, científicas, de fonte confiável. Busque sites do Ministério da Saúde, busque informações de agências confiáveis, principalmente em redes sociais. Não acredite em tudo que aparece dentro de redes sociais, desconfie realmente. Por quê? Porque são muitas informações que são irreais, pessoas passando informações que não são verdadeiras, criando um certo alarmismo sobre o processo. Nós precisamos adotar todas as medidas de prevenção que são possíveis, nós precisamos atender de forma muito satisfatória em relação aos pacientes que estão desenvolvendo o quadro clínico de infecção e nós precisamos ter certeza do que está sendo repassado de informações para as outras pessoas. Não repasse informações duvidosas. Se você está vendo que a informação não é de fonte confiável, não repasse as informações para frente, porque cria mais dúvida, cria mais conflito, cria mais transtorno no momento que é tão difícil como esse, que é o momento de pandemia. Então eu quero deixar aqui também o meu apelo para que a gente possa buscar informações de fonte confiável. Ponto principal, o site do Ministério da Saúde, que é uma fonte extremamente confiável, todas as informações estão lá. E busque outras informações e fontes de agências que vocês conhecem, que são reais e que são verdadeiras e são sérias, tá? Essa dúvida que foi trazida para mim, algumas pessoas me mandaram sobre o risco que tem ou não o uso desses medicamentos antihipertensivos, inibidor da ECA ou BRAs, para causar algum tipo de complicação em relação à infecção pelo coronavírus. Nós buscamos alguns artigos, eu vou mostrar isso para vocês, vou apresentar isso durante o vídeo e vocês vão entender se isso existe ou não, se isso é verdadeiro ou não. Então acompanhe o vídeo aí, verifica as informações e vocês vão sair com muito conhecimento daqui e novamente reforço que a gente precisa buscar informações que são realmente confiáveis. Por isso que eu estou gravando esse vídeo para trazer essas informações também relacionadas à terapêutica e a esse processo da contaminação e de infecções pelo coronavírus e essa pandemia. Então assistam o vídeo aí, vejam mais e deixe o seu like também lá no final do vídeo, que é importante para a gente, se você gostou, se trouxe informação legal para você. Vamos lá para o vídeo então. Olá gente, como eu vinha falado antes, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação entre dois medicamentos que são bastante utilizados pela população, bastante importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui de uma pandemia, de uma complicação muito grande em termos de pacientes idosos e muitos deles utilizam essa medicação.
Então vamos falar um pouquinho sobre a relação entre inibidores da ECA e BRAS com o coronavírus. Apesar de a gente só ter estudos preliminares, eu quero mostrar para vocês e falar sobre isso também, são estudos iniciais, a gente não tem nenhuma garantia de que tenha alguma complicação maior nesse processo, mas eu vou mostrar para vocês que existem alguns mecanismos que podem ser interessantes, talvez para um possível tratamento no futuro próximo e também para algumas outras especificações com relação à terapêutica, porque apesar de nós estarmos vivendo um momento extremamente crítico, eu tenho plena certeza que o coronavírus vai se manter aí propagando dentro da população também em outros momentos, nós vamos conviver com essa infecção durante um período mais longo também e vamos ter que aprender a conviver nesse processo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse é um artigo que foi publicado recentemente, eu vou depois deixar lá a referência. E também a gente se baseou numa nota da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia que também fala um pouco sobre essa relação entre ECA, BRAS e o coronavírus. Então vamos entender primeiro o seguinte, né? O BRAS são os bloqueadores de receptores de angiotensina, a família da losartana, né? Das artanas, né? Candesartana, valsartana, losartana. E os IEC são inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são a família do captopril, enalapril, ramipril, peridompril, são vários da mesma família aí que são drogas que são utilizadas terapeuticamente para controle da hipertensão arterial, para tratamento de insuficiência cardíaca, para outras terapêuticas também. Eu quero mostrar esse quadro aqui que eu tirei desse artigo que fala um pouco sobre essa relação entre os dois mecanismos para tentar entender. É uma explicação bastante técnica, bastante específica e em nenhum momento a gente quer criar algum tipo de alarde em relação ao uso dessas medicações. Os pacientes devem continuar com certeza utilizando esses medicamentos, mas eu quero mostrar alguns mecanismos aqui para a gente poder entender também essa relação. Hoje a gente sabe o seguinte, né? O mecanismo do sistema renina-angiotensina, né? A gente sabe que qualquer alteração sobre o sistema da mácula densa e sobre a regulação da pressão arterial, ele pode disparar a ativação da liberação de renina, que é um fator que converte angiotensinogênio em angiotensina 1. E logo em seguida nós temos uma enzima, que é uma enzima bastante específica, que faz o papel de converter angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa angiotensina 2 ela tem um papel bastante importante através de receptores AT1, fazendo a elevação da pressão arterial. Entre outras coisas, por exemplo, ela faz um aumento da liberação de aldosterona, né? Aumentando a retenção hídrica, ela faz também um processo de vasoconstrição. Esse processo de vasoconstrição eleva a pressão arterial do paciente. Ela faz também um papel de remodelamento sobre o músculo cardíaco. E essa enzima, ou melhor, essa substância, ela é produzida através da conversão mediada pela enzima conversora de angiotensina, através da angiotensina 1 sendo transformada em angiotensina 2. Então ela age sobre receptores AT1 fazendo essas funções que eu falei para vocês, elevação da pressão arterial, vasoconstrição, retenção hídrica e fazendo o papel de remodelamento. E nós temos uma outra linha de enzimas conversoras que fazem o papel de produzir. Então nós temos uma outra linha de enzimas que fazem um processo de conversão da própria angiotensina 2 daí, né? Na verdade a gente tem a ECA que faz a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2 e eu tenho uma outra linha de enzimas da família da ECA que faz a conversão de angiotensina 2 em uma outra molécula chamada de angiotensina 1A7. Essa outra molécula de angiotensina 1A7 ela age sobre receptores MAS, que são receptores que fazem um papel de vasodilatação e diminuição da retenção hídrica. Então é um efeito contrarregulador neste processo de entrada ou de aumento da pressão arterial, de retenção hídrica ou de elevação da pressão arterial. Então é um efeito contrarregulador da própria angiotensina 2, então ela faz o papel de balancear isso. Qual é a questão relacionada ao coronavírus? O que a gente está colocando aqui? Nesse estudo, por exemplo, ainda é um estudo preliminar, eu reforço que a gente não está definindo o processo aqui, eu só estou mostrando uma característica desse processo de infecção pelo vírus. A enzima, que é essa enzima ACE2 que eu estou mostrando para vocês aqui, ela fica acoplada à membrana da célula, ela está presente em células pulmonares e ela é um dos mecanismos de entrada do próprio vírus dentro da célula. Então, o que a gente já conseguiu enxergar nesse processo? Um é o entendimento que a gente já tem muito claro sobre o sistema renina-angiotensina e o receptor AT1. O outro é um entendimento sobre o sistema de conversão e produção dessa angiotensina 1,7
que faz o papel contrarregulador, e o papel da enzima que faz essa conversão, a enzima ACE2, que é extremamente importante aqui na história toda, porque é ela que converte a angiotensina 2 em angiotensina 1,7, tá? Então esse mecanismo está relacionado a esse processo. Qual é o papel então dessa enzima? Essa enzima é uma enzima conversora, é homóloga à angiotensina, a ECA especificamente, e ela acaba sendo contrarreguladora do sistema renina-angiotensina. Ela faz uma regulação negativa do sistema renina-angiotensina. E essa função da angiotensina 1,7, que é produzida por essa enzima ACE2, quer dizer, a angiotensina 1,7 é produzida pela ACE2, ela promove vasodilatação, ela faz um efeito contrarregulador na pressão arterial e faz esse papel. Mas o mais importante da história é que essa enzima ACE2 ela está ligada à membrana da célula, e ela está presente em enterócito, está presente em células pulmonares, e como a gente já sabe, né, o sistema da ECA também está envolvido no sistema inflamatório através da bradicinina e outros mecanismos, mas essa enzima, que é uma parente da enzima conversora de angiotensina, uma parente da ECA, ela está presente nessa membrana. E o que tem a ver o coronavírus com essa história toda? O coronavírus utiliza um dos mecanismos que ele utiliza para fazer a entrada dentro das células, nesse caso das células pulmonares, é essa enzima que está fixa na membrana, que é uma enzima que faz essa conversão da angiotensina 2. Então ele acaba utilizando esse sistema para entrar dentro da célula. O que significa isso no final das contas, gente? O que a gente precisa entender de forma muito clara é que ainda está em início do processo de entendimento desse mecanismo todo, mas a gente sabe que essa enzima tem esse papel importante na entrada do vírus dentro das células, inclusive nas células pulmonares. O que a gente já viu em estudos experimentais é que o papel da entrada do vírus através de uma proteína S, ele é mediado através dessa enzima chamada CE2, e ele consegue penetrar dentro das células, inclusive células pulmonares, através desse mecanismo, tá? Quais são as evidências, o que a gente tem que entender nesse processo? A proteína S do vírus, ela utiliza a enzima CE2 como receptor de entrada para a célula hospedeira, em células-alvos como pneumócitos e enterócitos, fazendo a penetração do vírus dentro dessa célula e, claro, depois fazendo todo o papel do vírus dentro da célula. O que foi demonstrado? Através de estudos em modelos experimentais, isso, tá? Não tem ainda uma garantia em estudos em humanos, então foi feito em modelos experimentais, onde alguns inibidores da ECA aumentavam a expressão dessa enzima de forma positiva, modificando a penetração do vírus nesta célula, consequentemente, então, facilitando a entrada desse vírus. E em outros estudos, em outros estudos que foram realizados, isso até em estudos mais antigos, que mostrou que a atividade da CE2 aumentava depois da utilização, por exemplo, de enalapril. Isso são todos estudos experimentais, tá? Mas que estão indicando, por exemplo, uma relação direta entre o aumento da expressão dessas enzimas ACE2 e a penetração do vírus dentro da célula, e talvez alguma relação direta entre esses inibidores da enzima conversora da angiotensina ou até do BRAS. Mas a gente precisa entender também que em estudos em humanos, tá? Não encontrou uma associação direta entre aumento ou diminuição do número dessas enzimas relacionada ao uso do BRAS. Inclusive tem alguns estudos que falam até que o BRAS pode diminuir a ativação e funcionamento dessa enzima CE2, diminuindo então a presença dela e consequentemente talvez reduzindo a penetração do vírus dentro dessa célula. Outro estudo, por exemplo, avaliou 79 pacientes com doença cardíaca coronária e mediu os níveis plasmáticos da ECA. Também não encontrou uma correlação entre bloqueadores de receptores de angiotensina e a presença dessas enzimas ou aumento da expressão dessas enzimas na membrana da célula, né? Então isso pode levantar questões sobre essa regulação, se ela é positiva ou não, se realmente isso acontece em seres humanos ou não. Em modelos experimentais a gente conseguiu enxergar que aumenta a expressão dessa enzima, facilitando a penetração do vírus, porém em humanos a gente não conseguiu ter essa relação até agora, pelo menos os estudos preliminares ainda não mostraram isso, tá? Então isso não é garantia de que o vírus vai penetrar mais em pessoas que utilizam, por exemplo, inibidor da ECA ou BRAS. Então a gente não tem essa confirmação ainda, é tudo muito preliminar. Mas tem uma relação sobre esse mecanismo, é por isso que eu gravei esse vídeo para mostrar para vocês essa relação e essa
possível mecanismo, talvez a gente possa buscar talvez alternativas para terapêutica através do bloqueio dessa enzima, através de drogas que podem atuar nesse sistema enzimático da CE2, inibindo a penetração do vírus dentro dessa célula, e ainda está em processo de aprendizado para que a gente consiga chegar lá, né? É um mecanismo ainda muito complexo, a gente não tem essa definição, é tudo muito novo, tá? Nós temos mais dúvidas do que respostas hoje, de forma muito clara. Isso realmente levará a uma maior contaminação do vírus? Será que o inibidor da ECA vai facilitar realmente? Em humanos a gente não conseguiu ver isso, em animais um pouco mais de evidência, mas também não está muito claro, não está totalmente definido. O que acontece em seres humanos? A gente não tem essa definição clara, tá? Então, recomendação geral é que as pessoas mantenham seus tratamentos de forma correta, do jeito que está sendo feito hoje, a pessoa manter a utilização dela, até porque ela vai ter outras complicações se ela parar de utilizar a medicação. E a gente precisa lembrar que esse mecanismo ainda está sendo estudado, principalmente no mecanismo pulmonar, tá? A gente vê muitos casos graves em pacientes idosos, o fator idade é o principal, é o fator de envelhecimento que está relacionado diretamente a complicações pelo coronavírus. Existe um fator também de comorbidades, como hipertensão, diabetes e outras complicações, mas a gente não tem ainda um mecanismo claro. Talvez isso abra a porta de estudos para que a gente possa enxergar a possibilidade de tratamento contra o coronavírus através desse mecanismo, ou até de recomendações na terapêutica, por exemplo, como o inibidor da ECA, com alguma possibilidade de redução na utilização para evitar outras complicações, tá? Nós não sabemos e não temos plena certeza disso. A gente tem alguns experimentos, como eu falei, em animais que mostram que há um aumento na expressão da enzima, facilitando talvez a entrada do vírus, mas em humanos a gente não tem nenhuma comprovação definitiva de que o BRAS ou ECA pode causar alguma complicação clínica nesses pacientes, tá? Não deixe de forma alguma de utilizar os seus medicamentos de uso contínuo, os antihipertensivos, as drogas que são utilizadas como medicamentos para diabetes. Tem alguns estudos que falam sobre tiazolidinodionas também nesse mesmo processo. Continue utilizando, reforço, medidas de prevenção são essenciais. A lavagem das mãos, hoje a gente está vivendo um problema com relação à quantidade de álcool gel disponível, né, para as pessoas utilizarem, mas a lavagem da mão é essencial nesse processo, a higienização dos ambientes, a restrição de circulação, ficar realmente em quarentena é importante para evitar a contaminação, principalmente em pacientes acima de 50 anos de idade. E de forma alguma, parem de utilizar os seus medicamentos, utilizem eles, isso é essencial para que o seu tratamento continue funcionando e para que você não tenha outras complicações, tá? Nós trouxemos esse vídeo aqui mais para a gente mostrar os caminhos desse processo da terapêutica, para mostrar também que nós não temos evidência de que o uso do inibidor da ECA ou de que BRAS possa causar alguma complicação em relação ao paciente idoso ou a infecção pelo coronavírus, mas a gente vai ter que entender isso mais para frente, porque isso pode ser uma porta de tratamento. Agradeço vocês por estar acompanhando a gente no vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal para saber mais informações, e a gente está à disposição para auxiliar em qualquer momento aí com informações que são relevantes e importantes para todos nós neste momento de crise também. Obrigado, até mais. Nossa referência, tá? Dá uma olhadinha aí depois no artigo.